Vamos lá continuar estudando JDBC. No vídeo anterior aprendemos como estabelecer uma conexão com o MySQL e poderia funcionar da mesma forma com outros bancos de dados relacionais. E a gente aplicou na prática aquela ideia da especificação. Entendemos como que o JDBC funciona como uma especificação. O código ali que a gente referencia as classes, interfaces do JDBC e o driver do MySQL como a implementação. Então no vídeo de hoje a gente vai continuar os estudos ali no JDBC e vamos aprender sobre um padrão para organizar o código para fazer acesso de fato ao banco de dados. Bora lá? Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e a gente continua aqui a nossa saga de estudos ao JDBC. Então eu estou com o código que executamos no vídeo anterior. Então, para começar, foi aquele código bem simples só para estabelecer uma conexão com o MySQL. Então eu quero escrever um código Java que usa lá a especificação do JDBC. Por baixo dos panos tem o driver do MySQL como implementação do JDBC. E aqui o código só para testar essa comunicação. Então, como eu havia mencionado, antes da gente rodar comandos SQL para fazer select, insert, update, delete, ou seja lá qual for o comando, a gente precisa se conectar no MySQL. E lembra que o MySQL, como qualquer outro banco relacional, tem a questão da segurança. Então, na hora de se conectar, você passa as credenciais de acesso, o usuário e a senha, e se tiver tudo ok, ele estabelece ali uma conexão, senão ele devolve que houve um erro, uma falha, que vai ser traduzido para uma exception aqui no Java. Então, a gente parou com esse código bem simples para entender como que funciona esse mecanismo de conexão com o MySQL. Então, basicamente, relembrando aqui, nós temos uma interface do JDBC chamada Connection e ela representa a conexão. Para a gente criar uma conexão, tem aquela classe Driver Manager com um método estático getConnection e a gente tem que passar o URL do banco de dados, o usuário e a senha. O usuário e senha, no caso do meu banco de dados, que está instalado no meu computador, é root, tanto para o usuário quanto para a senha. E a URL ela segue um padrão aqui, um formato estabelecido pelo JDBC, sendo que cada implementação pode variar essa URL. Então no caso do MySQL é JDBC, MySQL, o endereço IP, ou o nome do servidor, da máquina onde está instalado o MySQL. Geralmente a gente usa localhost quando está instalado no próprio computador. A porta onde está rodando o MySQL, por padrão é a 3306. Inclusive você nem precisa colocar a 3306, se ela for a padrão, né? Se você não mudou a porta na hora de instalar o seu MySQL e estiver usando a padrão, você nem precisa colocar a porta aqui, ele já vai assumir que é a porta padrão, beleza? Eu gosto de deixar mesmo assim só para ficar explícito. E aí barra qual é o database que a gente vai se conectar. E aí quando o getConnection for chamado, esse método aqui, na minha linha 12, Driver Manager, getConnection, por baixo dos panos o JDBC vai procurar se tem algum driver, alguma implementação aqui no projeto que reconhece essa URL e aí vai delegar para as classes dessa implementação. Então eu expliquei no vídeo anterior que tem como se fosse uma mágica aí que o JDBC consegue chamar as classes do MySQL, mesmo a gente não chamando nada diretamente do MySQL, aí vem a vantagem da especificação. Nosso código fica bem desacoplado da implementação que estamos usando, favorecendo a troca, caso seja necessário no futuro. Beleza? E aí deixa eu rodar esse código, botão direito, Run. Vamos ver aqui no console. Opa, cadê o terminal aqui embaixo? Opa, não é esse, é o Run. Beleza, ele já executou. E aí, bom, esse meu código aqui eu não fiz nada, né? Só abri uma conexão, não fiz nada com ela, só dei um close, né, para fechar. Então tem esse método close e a ideia é essa daqui. Eu abro a conexão, rodo os comandos e no final eu fecho. Beleza? Tem uma questão aí, tem um conceito um pouco mais avançado chamado de pool de conexões, mas isso vai ficar mais para frente, que na verdade não é bem essa a boa prática, ficar abrindo e fechando conexão. Mas nesse momento vamos pensar que essa é a boa prática. Eu abro a conexão, rodo os comandos que eu quero executar e no final eu fecho a conexão. Depois a gente vai discutir por que isso não é legal numa aplicação ali, porque tem algumas desvantagens. Beleza? E paramos com esse código bem simples, funcionou, consegui conectar no MySQL. Agora, bom, já aprendi como é que eu escrevo um código aqui no JDBC que se conecta no MySQL. Agora, antes de fechar a conexão, ó, logo aqui, ó, eu abri a conexão, mas antes de fechar, eu quero escrever um SQL. Eu quero fazer algo assim, ó, string SQL é igual, ó, e aqui eu vou representar o comando. Por exemplo, select * from cursos. Beleza?
E agora, de alguma forma, eu tenho que falar, ó, connection, pego lá minha variável conexão, ponto, sei lá, run SQL, algo assim. E aí eu passo esse SQL como parâmetro, e aí esse método run SQL vai pegar esse comando, vai se comunicar com o MySQL, executar e trazer de volta o que o banco de dados devolveu. Então é mais ou menos isso que eu quero fazer. Não é bem isso, deu um erro aqui, não existe esse método run SQL, eu inventei aqui, mas porque esse é uma outra questão. Antes da gente chegar lá e entender qual é o método que eu uso para rodar o SQL, como que eu escrevo o SQL, e se tiver um parâmetro, enfim. Antes da gente entrar nisso, tem uma preocupação importante que vai ser o foco desse vídeo de hoje. Que é, bom, aonde que eu vou escrever esse tipo de código na minha aplicação? Em que classe eu vou deixar esse código? Aqui eu estou numa classe que eu fiz aqui só para testes. Ó. Teste JDBC, tem um método main, só para te mostrar esses primeiros códigos de se conectar no MySQL. Mas a partir de agora que você já entendeu e tal, bom, a gente não vai mais ter essa classe teste JDBC. Então esses códigos de URL, de conexão, de SQL e tal, eu vou ter que escrever em alguma das classes do meu projeto ou criar uma nova classe. E aí vem uma dúvida importante. Onde que eu escrevo esse tipo de código? Código que vai ter o JDBC. Código que vai ter comandos SQL para fazer acesso ao banco de dados. Então fica essa pergunta. Então vou abrir aqui o project à esquerda. Vou até apagar essa classe, ó, teste JDBC, vou apagar. Eu tinha feito ela só para exemplo. E aí voltamos com o nosso projeto de gestão escolar. E aqui, bom, vamos dar uma olhadinha nas classes que a gente tem. Ó. Então tem a classe principal, que é aquela nossa classe que tem o método main. É aqui que eu rodo a aplicação. Mas será que é aqui que eu escrevo esse código do JDBC? Vamos dar uma analisada, né? O que essa classe está fazendo? No caso, é uma aplicação desktop que está usando o Swing como biblioteca de componentes visuais. Aqui ele basicamente está criando os componentes visuais e chamando as classes que representam esses componentes visuais. Então, parece que não faz muito sentido colocar aqui o código do JDBC. E, de fato, não faz muito sentido. Beleza? Então, vamos lá para o project. Bom, o que o main aqui está chamando são as classes que estão no meu pacote GUI, de interface gráfica. Então, vou pegar, por exemplo, ó, tela cadastro curso. Aqui tem uma classe que representa a tela de cadastro de curso da minha aplicação e tem os componentes visuais aqui, os labels, inputs, os botões dessa tela em específico. Opa, talvez seja aqui então que faça sentido eu colocar o código. Se a gente olhar o código que tem aqui dentro dessa classe, basicamente é um código relacionado com interface gráfica, com os componentes visuais. Nessa tela, quais são os componentes que eu quero? É um formulário, é uma tabela, é um botão? Qual é o texto do botão? Qual é o tamanho, formatação visual, cor, espaçamento, enfim. Então, também parece que não faz muito sentido colocar o código do JDBC aqui, porque senão eu vou ter duas coisas misturadas. Código de JDBC, de banco de dados, misturado com código de tela, de interface gráfica. Até daria para colocar aqui, mas parece que vai ser estranho. Eu vou misturar duas coisas distintas. E lembra lá da orientação a objetos. Sempre lembre do conceito lá de acoplamento e coesão, né? Então a classe ela deveria ter uma alta coesão, ela deveria fazer uma única coisa apenas. Se ela está fazendo 2, 3, 4 coisas distintas, ela não tem coesão, ela está misturando responsabilidades. Então por isso que eu não vou colocar aqui o código. E se a gente olhar aqui, por exemplo, ó, tem alguns métodos, ó, desenhar formulário e tem um método, ó, cadastrar curso. Aqui é quando o usuário clica no botão para salvar um curso. Ele preenche as informações e clica no botão. Aqui está sendo disparado a lógica. O que essa classe, o que esse método está chamando? Se a gente olhar, ó, ele pega os campos da tela, pega os valores que foram digitados, faz uma validação para ver se não está em branco nos campos que são obrigatórios. Se tiver, ele mostra uma mensagem de erro e interrompe o fluxo. Se tiver tudo certo, ele cai nesse if-else aqui. E esse if, o que ele faz? É só uma lógica para saber se é para cadastrar um novo curso ou se é para atualizar um curso existente. Se for cadastro, ele está chamando aqui, ó, cadastro de curso.cadastrar. This.cadastro de curso. Tem um atributo dessa classe chamado cadastro de curso. Se a gente olhar, é esse atributo aqui, ó, que está na minha linha 23. Private, cadastro de curso, nome do atributo, é igual a new, cadastro de curso. Então a gente tem essa outra classe aqui, outro tipo de classe no projeto,
que é a classe que tem as lógicas de cadastro. Vamos dar uma entrada nessa classe então. Ó. Inclusive ela está aqui ó, no pacote funcionalidades, ó, cadastro de curso. Será que é aqui que faz sentido eu colocar o código do JDBC? Vamos dar uma olhadinha o que essa classe faz. Cadastro de curso. Ela tem o método cadastrar e aqui ele está fazendo validações de regras de negócio, né, de acordo com o contexto dessa aplicação. Então, ó, o nome do curso não pode estar vazio, a carga horária, não pode ter um registro duplicado, né? Não posso cadastrar um curso se já tem outro com o mesmo código. Então tem as validações de regras de negócio e se tiver tudo ok, no final tem aquele código que no momento está salvando num arquivo. Opa, é aqui que eu vou ter que fazer a mudança. É aqui que eu quero mudar. Eu não quero mais persistir as informações da aplicação num arquivo, no arquivo CSV. É aqui que eu vou mudar. Aqui eu vou usar o JDBC porque eu quero salvar as informações no banco de dados. Então, na teoria, é justamente esse try catch aqui que eu tenho que substituir. Ó. Tava usando lá aquelas classes, ó, files, white string, as classes do Java para manipular arquivos. O método de listar, ó, a mesma coisa, ele faz o caminho inverso. Ele vai lá no file, read all lines, lê as linhas do arquivo, percorre e cria os objetos. Pô, Rodrigo, é aqui que eu vou ter que fazer a mudança. Trocar de file das classes lá do pacote java.io e usar as classes do JDBC. Beleza, faz sentido, porém a gente vai fazer uma mudança. De novo, questão de responsabilidades de coesão. Essa classe cadastro de curso, o objetivo dela é cuidar só de validações e regras de negócio. Garantir que eu tenho consistência, que eu não estou violando nenhuma regra de negócio da aplicação, de acordo com as regras das funcionalidades do contexto do projeto. Mas no momento ele está fazendo isso e também a persistência. Essa classe não está coesa, ela está fazendo duas coisas distintas. Então esse código aqui ó, de persistência, esse try catch, isso deveria estar separado numa outra classe. Então, vamos aproveitar e fazer essa mudança. Ao invés de colocar o código do JDBC aqui, junto com as regras de negócio, eu vou separar isso. Eu vou ter uma classe que cuida de regras de negócio, de validação, e outra que cuida de persistência. E é claro, essas duas classes vão conversar. A classe de regra de negócio vai chamar a classe que cuida de persistência, porque faz parte da regra do negócio persistir as informações. Mas eu não quero misturar nessa classe o jeito de persistir. Se é no arquivo, se é chamando a classe tal, chamando o método tal. Se é no banco de dados, usando o JDBC, escrevendo SQL e tal. Isso não é para estar aqui, isso é para estar separado. E essa classe apenas chama. Classe que sabe salvar, salva para mim aí. Não sei onde que você está salvando, como que você está salvando, se é num arquivo, se é no banco de dados. E nem quero ter esse acoplamento com esses detalhes internos. O como vai ser salvo é com você, é classe separada. Eu só preciso que você salve para mim. Eu vou te passar o objeto com as informações e você salva. E no meu outro método de listar, eu preciso carregar as informações. Eu só vou falar, classe que cuida da persistência, me devolve as informações. Não sei de onde que você está carregando, nem como que você está carregando. Eu só preciso ter essas informações. Então o código de persistência fica separado, fica isolado do código que cuida de regras de negócio. Se eu trocar amanhã o jeito de persistir os dados, não vai ser mais com banco de dados, ou não vai ser mais com JDBC, vai ser outra tecnologia, eu vou mexer somente nessa classe que cuida da persistência. Eu não preciso mexer na classe da regra de negócio. Ela vai continuar chamando método cadastrar, método listar. Trocou aí dentro o método cadastrar? Não quero nem saber, eu não quero ficar acoplado com o jeito que o método cadastrar e o método listar estão implementados. Então essa é a boa prática e isso é coisa de orientação a objetos. Acoplamento, coesão. Eu quero ter um baixo acoplamento, não quero depender de detalhes internos da outra classe e aí eu consigo isso com um encapsulamento, encapsulando os métodos, as operações internas dentro da classe e a outra classe só chama os métodos sem saber como que ele funciona por baixo dos panos. Melhorei o encapsulamento, diminuí o acoplamento e coesão. Cada classe tem uma única responsabilidade e eu tenho uma alta coesão, seguindo aí as boas práticas de orientação a objetos. E o que eu ganho com isso? Um código mais fácil de manter. Beleza? E no caso do JDBC a gente vai fazer isso. E, inclusive, essa ideia de
Você isolar o código que acessa os dados da aplicação, independente de onde que eles estão vindo, se é de arquivo, de banco de dados, se é de um outro sistema separado. Isso tem um nome. Isso acabou se tornando algo comum nos projetos. Porque pensa só, se eu for desenvolver uma outra aplicação Java que vai acessar o banco de dados usando o JDBC, eu vou esbarrar nesse mesmo problema. Vai chegar uma hora que eu vou ter que pensar, putz, em que classe que eu coloco o código do JDBC? Aí, vai vir toda essa discussão de novo. Não, coloca aqui, coloca nessa classe separada. Se eu for para um terceiro projeto, um quarto projeto, numa outra empresa, não importa. Isso acabou se tornando meio que um padrão. Isola os códigos de acesso aos dados numa classe separada. Se tornou um padrão. Foi uma solução boa, uma solução que fazia sentido do ponto de vista de orientação a objetos, de boas práticas para facilitar a manutenção, e aí acabou se tornando um padrão universal. Todo mundo, quando ia desenvolver projetos, isolava o código de acesso aos dados numa classe separada. E aí quando você tem essa ideia, né, de eu tenho um determinado problema, uma situação, quero isolar o código de acesso ao banco de dados. Esse é o meu problema. E esse problema ele é recorrente, ele é comum, ele aparece em vários pontos da sua aplicação, em várias aplicações, em várias empresas no mundo inteiro. Ao invés de cada vez eu ter que criar uma nova solução, pensar novamente numa solução, ficar reinventando a roda, poxa, será que alguém já não resolveu esse problema de uma forma? Vou olhar e vou seguir essa forma. Pronto, se tornou um padrão. Beleza? Essa é uma ideia chamada de, que foi até batizada no mundo da programação como design pattern, em inglês. É um termo que representa, é um padrão de design. Design aqui seria design de código, de organização de código, não é design visual, é design de código, como que eu organizo o meu código. E em português foi traduzido para padrão de projeto. Em vez de design, chamaram de projeto. Então você vai ouvir muito esse termo, design pattern ou padrão de projeto. O que é um design pattern, um padrão de projeto? É uma solução comum para um problema comum, recorrente. Eu tenho um problema que sempre vai aparecer no mundo da programação, alguém já resolveu de uma maneira elegante e isso acabou se tornando um padrão, todo mundo usa esse padrão ao redor do mundo, vou seguir esse padrão ao invés de eu ter que reinventar a roda. Beleza? Essa é a ideia do padrão de projeto. E existem inúmeros padrões de projetos no mundo da programação, cada um vem para resolver um tipo de problema específico. No caso do vídeo de hoje aqui, o padrão que eu estou me referindo é um padrão específico, é um padrão para isolar acesso aos dados da aplicação. E aí, todo padrão, como é que eu vou diferenciar um padrão do outro se existem vários? Tem que ter um identificador, um nome. Todo padrão de projeto ele tem um nome que é um nome único para facilitar a comunicação, facilitar o entendimento. E o padrão que eu estou falando aqui é o padrão que foi batizado como DAO, D-A-O, Data Access Object. Objeto de acesso a dados. Cuidado, não é Database Access Object. Não é objeto de acesso a banco de dados. É objeto de acesso a dados. É uma classe, um objeto que vai acessar dados, independente de onde que eles estão. Se é banco de dados, se é arquivo, se é sei lá da onde. Então, esse é o objetivo desse padrão chamado Data Access Object. Beleza? Como que funciona esse padrão? Como é que foi a definição desse padrão? Para eu seguir do jeito que foi determinado e seguir a forma que é utilizada nos projetos. Como é que funciona o padrão específico Data Access Object? A ideia é que você vai criar uma classe e dentro dessa classe você vai isolar o código de acesso aos dados. No nosso contexto aqui, eu vou isolar o código do JDBC. Então, é como se fosse uma nova camada que eu tenho na minha aplicação. E aí eu vou ter várias classes que seguem esse padrão. Porque a ideia do padrão DAO é você ter uma classe para cada tabela do banco de dados. Pensando em banco de dados, seria uma classe para cada tabela. Mas não necessariamente tabela, porque, de novo, não é só para banco de dados. Então, para cada conceito do domínio da sua aplicação que você quer ter persistência, você vai ter uma classe DAO. No nosso projeto aqui eu não tenho estudante, curso, matrícula, turma. Então eu vou ter uma classe DAO para estudante, uma classe DAO para curso, uma classe DAO para turma, uma classe DAO para matrícula, para funcionário, para professor. Então para cada conceito que eu vou ter persistência, eu vou ter uma classe separada seguindo esse padrão DAO.
Então não é uma classe DAO única que vai cuidar da persistência de todas as informações do projeto, senão a classe ia ficar gigantesca. Então você quebra por conceito do domínio. Se for banco de dados, para ficar mais fácil a visualização, por tabela. Beleza? Então eu vou ter várias classes que seguem esse mesmo padrão. Para facilitar a organização aqui do código, eu vou criar um novo pacote. No pacote raiz da aplicação, no br.com.escola.gestão escolar, eu tenho o pacote domínio, funcionalidades, GUI, e agora eu vou ter mais um pacote, alt insert, package, vou chamar de DAO. Só para facilitar aqui a identificação. E nesse pacote vamos criar aqui uma classe que eu vou chamar de curso DAO. E aí existe um padrão, uma convenção de nomenclatura. Não é obrigatório, mas é uma convenção. Como é que eu chamo essas classes que seguem esse padrão Data Access Object? A convenção é, o prefixo é o conceito do domínio da sua aplicação, que você quer isolar a persistência, e um sufixo DAO. Porque aí quando uma pessoa bater o olho nessa classe, ver que tem uma classe ali com o nome curso DAO, ela já sabe, ela não precisa abrir a classe, ela já sabe o que é essa classe. Ah, é a classe que está seguindo o padrão Data Access Object para curso. Então aqui dentro vai ter método para salvar, para listar, para excluir, para atualizar cursos no banco de dados ou no mecanismo de escolha para persistência, que pode ser banco de dados, pode ser arquivo, pode ser outros. Beleza? Então esse é o padrão aí a convenção de nomenclatura da classe que vai seguir o padrão DAO. Então, eu vou ter essa classe chamada curso DAO. E aí, como eu vou ter muitas classes, né, eu vou ter curso DAO, estudante, matrícula. Então, eu vou separar num pacote para agrupar coisas comuns. Né? Então, começa a organizar as classes em pacotes. Beleza? E aqui dentro dessa classe curso DAO, aqui eu vou ter métodos. Ó, public, vou ter um método aqui. Ó, public void, sei lá, salvar, recebe um curso como parâmetro e aqui dentro vem o código para persistir esse curso usando lá o JDBC. Então aqui acho que faltou importar a classe curso. Eu tenho a classe curso, não tenho no projeto? Domínio curso. Ué, ele não achou a classe curso por algum motivo aqui. Curso, algum bug aqui do IntelliJ, agora foi. Beleza. E eu vou ter... A ideia é que essa classe... Aí vem até... Foi importante isso, esse negócio aqui do domínio da aplicação. Essa classe não é uma classe que representa um conceito do domínio da aplicação. Igual a classe curso, estudante, pagamento, funcionário, nota fiscal. Onde eu vou ter os atributos representando as características e métodos. Esse tipo de classe é uma classe que geralmente só vai ter métodos. Pode ter atributos, a gente vai ter atributos aqui, mas no geral o foco dela não é representar informações e sim representar operações. É uma classe de operação, é uma classe que vai executar coisas. Então a classe ela vai ter métodos para executar operações, no caso aqui no banco de dados. Então para salvar, para listar, para atualizar, para excluir. Então o CRUD vai ficar aqui dentro. Então vou ter um método salvar, eu posso ter um outro método public que devolve um list de curso, que eu vou chamar de listar. Eu posso ter um outro método aqui, o public void atualizar, recebe um objeto curso e eu vou ter que atualizar esse curso lá no banco de dados. E public void excluir, recebe um curso como parâmetro e eu vou excluir esse curso do banco de dados e poderiam ter outros métodos aqui. Quero buscar os cursos por algum parâmetro, sei lá, pode ter outros métodos, mas no geral vão ter os 4 métodos aqui representando o CRUD. Beleza? Então esse é o objetivo do padrão de projeto DAO. Isolar o acesso aos dados, independente de onde que é. Então você cria uma classe, geralmente tem essa nomenclatura, nome do conceito do domínio, sufixo DAO, e dentro dela você tem os métodos representando as operações. Beleza? E é aqui dentro que vai ficar o código do JDBC. Então aqui que vem a ideia de você isolar o mecanismo de persistência. Se amanhã eu quiser trocar de JDBC para outra tecnologia, eu só tenho que mexer dentro da classe curso DAO. Se eu quiser trocar de banco de dados para arquivo, eu só tenho que mexer dentro da classe DAO.
Então eu estou encapsulando a biblioteca, os conceitos de persistência. De fora da classe, quem estiver usando, chamando a classe curso DAO, ela nem vai saber que teve essa mudança. Porque de fora da classe eu vou dar new na classe curso DAO, eu vou chamar o método salvar, passei um curso como parâmetro. Eu não sei que está usando o JDBC, que está usando arquivo. Eu só falei, curso DAO, salvar. Está aqui o objeto curso. Como que você vai salvar não é problema meu, é problema teu. Então, eu não estou acoplado. Se eu quiser trocar o corpo do método salvar, a classe que está chamando ela nem vai perceber. Ela continua chamando salvar e passa o objeto curso como parâmetro. Então está isolado a persistência aqui dentro. Beleza? E quem vai chamar a classe curso DAO, no caso, aqui está dando erro de compilação, porque tem que ter algum retorno aqui, porque o meu método listar, eu disse que retorna uma lista, mas não teve nenhum retorno. Vou colocar um return null aqui só para compilar. Beleza, está compilando a minha classe curso DAO e a ideia é que a classe cadastro de curso, essa é a classe que faz as regras de negócio, ela é que vai chamar a classe curso DAO. Então aqui ó, ela tinha um atributo ó, que era o path, que era o caminho do arquivo. Isso não vai mais existir aqui. Aqui eu vou ter um atributo ó, private curso DAO. Vou chamar aqui de curso DAO. E aí o construtor que estava manipulando o arquivo tal, nem preciso ter isso mais. Posso apagar. O método cadastrar, ó, lá nesse try catch aqui, ó, que estava persistindo no arquivo, eu não vou ter mais isso. Eu só vou chamar, ó, curso DAO. Opa, aqui é curso DAO. Ponto. Eita. Curso DAO. Ponto. Não é curso DAO a variável. Curso DAO. Ponto. É salvar, né? Cadastrar o nome do método. Ponto salvar e eu passo o curso. Então percebe? Do ponto de vista da classe cadastro, ela precisa chamar a classe curso DAO, porque faz parte da regra de negócio persistir, só que eu não sei como que esse curso DAO trabalha. Olhando daqui, da classe cadastro de curso. Eu declarei aqui o atributo, posso dar new aqui, posso dar new no construtor, enfim. Podia ter deixado o construtor para dar um new dentro do construtor, enfim. Eu só dei new e aqui eu chamei, ó, curso DAO, salva, tá aqui o objeto curso. Então percebe aqui, eu não vou enxergar nada do JDBC, do file, está escondido. Então se eu precisar trocar o mecanismo de persistência, eu troco só dentro da classe DAO. A classe cadastro, ela nem vai perceber que teve uma mudança, porque ela só chama o salvar, passa o objeto, ela não está acoplada com como que é implementado esse método. Então o método salvar encapsulou bem o JDBC ou o file lá do Java. Beleza? E eu vou ter que fazer essa mudança para os outros métodos aqui, ó. Aqui eu não vou ter mais que carregar e tal. Aqui eu simplesmente vou chamar lá o return curso DAO.listar. Então, quem vai listar, o jeito de listar é a classe DAO. Aqui eu nem preciso mais ter aquela lógica. Ó. O carregar, tudo isso daqui eu vou trocar para fazer a persistência pela classe DAO. É ela que vai esconder esses detalhes. Beleza? E aí, neste vídeo, eu não vou fazer a implementação aqui dos métodos na classe DAO. Salvar, listar, atualizar ou excluir. O objetivo desse vídeo era só te mostrar o padrão DAO e você entender por que existe esse padrão, por que ele foi criado, qual que é o objetivo dele. Beleza? Hoje em dia, nem é mais comum utilizar esse padrão DAO. Então, você só vai encontrar esse padrão DAO em projetos antigos. Então, hoje, nos projetos aí usando Spring e outras tecnologias, já se criaram novas abstrações que você nem precisa mais ter essa classe DAO. Mas, eventualmente, você vai trabalhar num projeto mais antigo que tem esse padrão DAO, tem esse tipo de classe, e aí é para você entender como que isso funciona. E claro, como eu sempre gosto de ensinar aqui e de mencionar aqui, é importante você conhecer o que essas tecnologias, essas abstrações fazem por baixo dos panos. Por baixo dos panos, vão fazer algo parecido aqui com essa classe. Beleza? E aí nos próximos vídeos a gente começa a implementar esses métodos aqui na classe DAO, vai atualizando aqui a chamada da classe de cadastro, as classes que forem usar a classe DAO, e a gente vai aprendendo como de fato usar o JDBC para rodar comandos SQL lá no banco de dados, beleza? Mas o objetivo desse vídeo aqui era só te mostrar o padrão DAO e começar a criar a classe
e você entender esse padrão, e nos próximos vídeos a gente implementa esses outros detalhes, porque tem muita coisa ainda do JDBC para eu te ensinar, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido aí sobre um padrão de projeto, o que é essa ideia de padrão de projeto. E existem outros padrões de projeto, a gente ainda vai usar muitos padrões, cada um para uma situação específica. E é isso aí, te vejo nos próximos vídeos, um abraço e até lá, tchau, tchau.